Ó, se fosse para começar o programa com um ditado popular, eu ia escolher o do Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Talvez esse ditado possa ser um pouco não recomendado, então fosse melhor fazer um do Chapolin, tipo, fazer o bem sem mostrar alguém? Não, fazer o bem sem mostrar o que tem. Alguma coisa do tipo. Mas se você acha que é só o Chapolin Colorado que misturava os ditados populares todos, não era só ele não. E depois da vinheta eu posso provar. Opa, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Hoje em dia, muitas das tradições lá das antigas vêm se perdendo com o tempo. Um pouco disso acaba sendo por causa do mundo caótico, onde ninguém tem tempo para nada, e outra parte devemos ao avanço da tecnologia, que por sinal traz muitas vantagens, mas também podemos perder muito com isso. Atualmente, se você precisa encontrar algum endereço, é só perguntar para o Google, que ele te mostra na hora, com foto de satélite e até com referência. Pois é, mas no nosso tempo não. Para achar o endereço da farmácia, você precisava recorrer a uma lista telefônica e digamos que era um pouquinho mais trabalhoso. Até isso evoluiu e hoje temos uma lista telefônica eletrônica no próprio celular, onde podemos armazenar inúmeros números de telefones. Mas com toda essa praticidade, perdemos o hábito de decorar. E eu duvido que você saiba de cabeça pelo menos 5 números de telefone que tem na sua agenda. E aí? Não sabe? E já que a gente falou de coisa velha, lista telefônica, outra coisa velha é vó. Todo mundo aí teve ou tem uma avó que tinha rima pra tudo. Tipo, tempo nublado ela falava: serração na serra é chuva na terra. Ou serração baixa é sol que racha. Se a sua avó olhasse pro céu, ela já dizia: céu vermelho. Leva a blusa porque vai esfriar. Outra coisa do tempo da sua avó é aquelas crenças, tipo chinelo de cabeça para baixo, a mãe morre. Pois é, tudo indica que essa história do chinelo surgiu mais ou menos depois dos anos 60. Porque nessa época a maioria das casas não tinha piso. E aí, para evitar que a molecada deixasse o chinelo virado, calçasse ele sujo, sujasse o pé, e aí não adiantava ter chinelo, foi então que uma mãe com a mente muito maquiavélica foi lá e inventou essa história que perdurou por muitos e muitos anos, e todo mundo que tem mais de 30 anos, pelo menos um dia na vida, ouviu essa história que se o chinelo ficasse virado para baixo, a mãe morria, mas era mentira. Bem, pelo menos eu nunca vi uma notícia dessa no Jornal Nacional. Boa noite. Uma notícia triste abalou o país. Uma mãe foi encontrada morta hoje em seu apartamento, na cidade de Caratinga. O primeiro policial da perícia chega no local falou com a nossa equipe de reportagem. Positivo. Nossa guarnição foi acionada via 190 e quando adentramos a residência já encontramos o corpo sem sinais vitais. A princípio não encontramos nada de alteração no cadáver. E o único fato que chamou a atenção da perícia foi essa prova, mas tudo indica que ela tenha ligação direta com o crime. Todo mundo já está cansado de saber que chinelo virado de cabeça para baixo, a mãe morre. E morreu! Pois é, outra coisa que vó adorava eram os ditados populares. Vocês já brincaram de quem conta um conto aumenta um ponto? Para quem não lembra, é aquela brincadeira que o primeiro aluno fala uma coisa no ouvido do coleguinha, que conta para o outro, que conta para o outro, até chegar no último da sala e geralmente essa história chega lá na frente toda distorcida. E nos casos de alguns ditados populares, depois de atravessar tantas gerações, muitos deles também foram modificados pelo meio do caminho e provavelmente você também já falou ou pelo menos ouviu alguém falando de forma errada. Então, no programa de hoje, vamos mostrar
8 ditados populares que falamos ou ouvimos errado a vida inteira. No início dos anos 2000, um exame de DNA custava cerca de R$10.000. Se hoje em dia é muita grana, imagine naquela época. Mas atualmente é bem mais barato. O exame fica entre R$200 e R$400, dependendo do laboratório. Por isso, no comecinho dos anos 2000, se você tivesse dúvidas sobre aquela menininha de zóio puxado que parecia japonês, sendo que nem você nem sua mulher era japa... E o olho? E o olho? O olho igual de quem? De quem? O jeito era recorrer ao DNA gratuito do programa do Ratinho, que era uma das melhores formas de descobrir a paternidade na época. Tudo bem? Tá bom, cara? Oi, Maria, tudo bem? Calma! Mas tem casos que nem precisa de DNA. É só você bater o olho na criança e dá pra ver que é a cara do pai. E no tempo da minha avó não era diferente. Quando o moleque era parecido com o pai, a sua mãe ou a sua avó falava: nossa, o Júnior é cuspido e escarrado a cara do pai dele. Apesar de meio nojento, até faz um pouco de sentido, né? Catarro, cuspe... Mas o ditado não era nada disso. O correto é esculpido em Carrara. O mármore Carrara é extraído em pedreiras específicas dessa pedra. No caso, vários artistas têm preferência em fazer esculturas em Carrara, porque é uma pedra um pouco mais macia em comparação com pedras normais, tipo de pedreira. E por esse material já saíram várias obras de artes famosas. Inclusive, você já deve ter visto nos livros de história ou em algum filme aquela escultura do Michelangelo de um cara peladão com um passarinho de fora, que é uma obra muito famosa e foi esculpida em Carrara. Inclusive, a gente até conseguiu um material inédito da época que o Michelangelo trabalhava nessa escultura. רעיון גדול מנביעות, מים מינרליים עם פלוס גדול. נביעות פלוס, vitamina עדינים פלוס ויטמינים. Tá, falando sério agora, esse ditado popular surgiu na época que as esculturas ficavam tão realísticas que usavam esse exemplo para dizer que a pessoa era tão parecida com a outra que até parecia esculpida em Carrara. Era esse o ditado popular. Mas outro que não é bem um ditado popular, mas se você tem mais de 30 anos já deve ter ouvido um tio caipirão ou sua avó, ou até mesmo sua mãe dizendo, era o cor de burro quando foge. Eu sempre me perguntei, que cor é essa? Na verdade, tem gente que até tenta explicar que é meio amarronzado, um tom mais escuro, mas não tem nada disso no caso da expressão original. Uma ressalva, eu até acho que essa foi modificada aqui em Minas. Porque o mineiro que tem mania de economizar ou emendar nas palavras. Tipo, você quer café? Li de leite, mas tomate, ti de guerra. E no caso dessa expressão, a original era corro de burro quando foge. Pois é, corro de burro quando foge era usado para indicar quando você tinha que ser astuto, esperto, rápido, diante de algum perigo. Porque o burro, quando ele está fugindo, ele sai louco e se você não sair da frente dele, ele te atropela, te dá coice. Então, corro de burro quando foge é meio que fugir de confusão. E essa era a intenção da expressão. Mas alguém comeu um pedacinho e virou cor de burro quando foge, que o pessoal vivia falando por aí. Outro ditado que todo mundo fala errado até hoje é o quem não tem cão,
caça com gato. Esse até que não tá de tudo errado, porque daria para entender, sei lá, como se virar com o que tem, dar seu jeito, mas o original é quem não tem cão, caça como gato. Mais uma vez alguém comeu uma letra e bagunçou o negócio todo. No caso da expressão original, quem não tem cão caça como gato, seria uma comparação com o estilo de caça do gato, que é bem sorrateiro, esperto. O gato vai chegando devagarzinho e dá aquele bote certeiro. Então a ideia era isso, mas trocaram o negócio todo de novo. Ó, denúncia! Denúncia! Agora é pessoal. Eu ouvi minha mãe falando a vida inteira: quem pariu Mateus que balança. Eu sempre pensava, quem foi Mateus? Será que é o da Bíblia? Quem será que foram os pais dele? Por que será que tinha essa treta para balançar o menino? Eu nunca entendi nada. Pois é, dona Dora, não tinha nenhum Mateus na história não, viu? O ditado certo é, quem pariu e bateu, que balance. Ou seja, o negócio aí é a responsabilidade. Tipo, quem arrumou o problema, que resolva. Então, coitado do Mateus, que não tinha nada a ver com esse problema. Ó, esse outro enganou tantas pessoas que virou até título de novela. Marcos Pasquim, Débora Seco, Flávia Alessandra, Bruno Garcia, Fernanda Lima, Murilo Benício e Juliana Paz vão fazer você se divertir e se emocionar na nova novela das 7. Dia 20, estreia de Carlos Lombardi, Pé na Jaca. Pois é, a vida inteira, quando alguém tomava todas, mexia com a mulher dos outros, fazia bagunça, dirigia, batia o carro, caía da bicicleta, quando o cara habilitava todos e ficava louco, a expressão que todo mundo usava era: rapaz, o Zezé ontem enfiou o pé na jaca. O sentido da expressão nesse caso até que pode-se dizer que é o mesmo, mas a versão correta é enfiou o pé no jacá, não na jaca. Essa expressão é bem de antigamente, nos tempos que os bares tinham na parte da frente umas cestas com legumes e frutas para serem vendidos. E essas cestas eram feitas de palha ou taquara, o nome depende de cada região, mas a maioria das pessoas conhecia como jacá. E aí quando a pessoa bebia e saía cambaleando e enfiava o pé no jacá, que era a cesta de frutas, fazia aquela bagunça, aquela meleca. E às vezes também as pessoas tinham cestos lá no lado dos cavalos e quando ia subir no cavalo, enfiava o pé na cesta e era uma novela danada. E aí por isso que a verdadeira expressão era enfiou o pé no jacá. Mas nesse caso, no final das contas, tá tranquilo porque o sentido acaba sendo o mesmo. Agora o que mudou todo o sentido da coisa é a quem tem boca vai a Roma, que até eu pensei que era real, porque faz sentido, né? Se você é uma pessoa comunicativa, que pergunta as coisas, você não fica perdido, né? Moço, Oi. não tem mercado por aqui? Mercado? Lá no Poço Piranga. E lanchonete? Lanchonete no Poço Piranga também. Banco? Poço Piranga. Peraí, eu não te conheço em algum lugar? Rapaz, isso eu não sei não. Melhor você perguntar lá no Poço Piranga. Pois é, mas originalmente o provérbio era quem tem boca vai a Roma, do verbo vaiar. E nesse caso, não só a expressão, mas o seu significado mudou com o passar do tempo. Porque a expressão mais antiga vem lá da época da Roma, numa época que o povo tinha que aceitar tudo sem direito de nada e por causa disso, muita gente achava que Roma merecia vaias. E nesse sentido, a vaia seria uma forma de protesto, tipo, não aceitar tudo calado, o povo tinha que ter coragem para lutar. E era isso, seria mais ou menos uma expressão de protesto. E esse eu trago lá da infância, então o negócio já vem lá das nossas cantigas na hora do recreio. Hoje é domingo, é de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro. Pois é, eu sempre me perguntei que viagem é essa de maconheiro de pé de cachimbo. Quem escreveu essa música é algum mini usuário da Cracolândia? Não é, porque que viagem é essa? História de pé de cachimbo é coisa de drogado. Mas a confusão aí, mais uma vez, foi porque alguém não ouviu direito e trocou todo o sentido da letra. Porque o certo era, hoje é domingo, pé de cachimbo. Pede de pedir, dá um cachimbo aí.
O sentido da coisa era porque os homens trabalhavam muito durante a semana e no domingo era um dia de descanso, de relaxar, e aí eles pediam um cachimbo para relaxar, entendeu? Hoje é domingo, pede cachimbo. One of the basic tenets of Rastafari is the healing power of marijuana, to which Bob was notoriously devoted. Herb is a plant. E para fechar, esse é muito falado pelaquela sua tia reclamona que fica lá na janela conversando com a vizinha e sempre fala: aqui, Creuza, depois a gente se fala, eu vou entrar para arrumar os meninos para levar para a escola. Ossos do ofício. O pessoal usa isso meio que para falar de coisas assim, obrigações. Eu vou ter que trabalhar amanhã cedo. Ossos do ofício. Mas não tem nada a ver com ossos. O certo é ócios do ofício. Então não tem nada a ver com osso. Ócios do ofício. A palavra ócio vem de ocioso, tempo livre, ficar tranquilo. Então, ócios do ofício seria algo prazeroso para fazer no trabalho, uma pausa para descanso, alguma coisa para ficar tranquilo. E por isso não tem nada a ver com ossos do ofício. Apesar que hoje em dia eles já adaptaram a expressão e dizem que ela tem sentido sim e que nem foi uma confusão a partir da outra expressão. Na justificativa, o pessoal alega que a palavra osso vem do sentido dureza, tipo, osso é duro, né? E aí seria alguma coisa para ilustrar uma coisa difícil, pesada, alguma coisa de atividade, de trabalho, etc. Então talvez seja por isso que quando você pergunta para aquele seu amigo que trabalha em um serviço bem pesado e tal, e aí, mano, tranquilo? Ele fala, tá osso. Mas e aí? Vocês falavam tudo errado ou vocês sabiam de tudo isso? Eu vou deixar uma dica aqui, hein? Nem adianta ir lá na sua avó e dizer que ela fala tudo errado, porque vai dar treta. Então é melhor que esse assunto fique entre a gente. E é claro que se você divertiu com esse programa, deixa aí o seu like e se não for inscrito, se inscreva para dar aquela moral. E se você for aquela sementinha do mal, então taca fogo no parquinho e marca a sua avó nesse vídeo ou vai lá e manda no grupo da família, porque eu tenho certeza que sua mãe e sua tia tá lá e elas também falavam tudo errado. E para terminar, é claro que eu também falei essas coisas erradas a vida inteira e só descobri a maneira correta quando comecei as pesquisas aqui para o programa. Então, fique em paz. Na próxima semana eu volto com mais um programa educativo, ilustrativo, facultativo, interativo, lucrativo... Não, lucrativo não. Ossos do ofício. Então, até a próxima.